Como todos nós estamos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história do sexto ano, entrando no módulo 3. Esse módulo nós vamos estudar o que seria equivalente ao terceiro bimestre, uma das grandes e últimas sociedades do mundo antigo, que foi o Império Romano, que vai desde o 15 até o 19, e de como Roma surgiu, se tornou uma monarquia, uma república, por fim o império, chegando ao seu fim em 1476, dando início a uma nova era da história da humanidade. Bom, Roma, como toda outra grande civilização, como nós estudamos, como os gregos, os fenícios, os hebreus, os mesopotâmios, todos tiveram suas origens, e você tem tanto a origem histórica como a origem da mitologia. Bom, e também temos que perceber que a sociedade romana, ela, apesar de não existir mais, o seu legado está presente até nos dias atuais. Essa estátua aqui, se o foco da câmera ajudar, ela é uma escultura baseada no conceito romano que vai influenciar a arte e a cultura do mundo logo após o seu término do Império Romano. Bom, isso vocês vão ver claramente quando entrarem no sétimo ano e forem estudar o Renascimento Cultural, que vai dar-se início a Roma. Bom, nós vamos entender uma coisa. Itália, que hoje é um estado formado, como todos nós sabemos, a sociedade romana ela surgiu no que seria hoje a Itália. Só que a Itália naquele período não existia, tá? Itália como estado, como país, só vai surgir no século XIX. Então o que você tinha ali naquele período era a região itálica, que nós conhecemos hoje, e essa região itálica, com o passar do tempo, passou a ser ocupada por povos que deram origem e formaram a sociedade romana. Mas antes de nós iniciarmos, vamos pela parte da mitologia. A mitologia sobre o surgimento de Roma, ela se dá pela formação dos reinos etruscos, onde você tinha uma disputa entre poderes naquela região, principalmente pelo Silvio Poncas, que era o governante daquele período, naquela região, e ali você vai ter disputas por quem dominava o trono daquela região. Bom, entre essa disputa, você vai ter os sobrinhos dele que legalmente teriam direito, que seriam Rômulo e Remo. E pelo que se conta, foram abandonados à sorte no meio da vegetação, foram cuidados por uma loba. Essa loba amamentou essas duas crianças até que elas fossem encontradas por camponeses, reivindicaram seu direito ao trono, formaram a cidade de Roma, e Remo matou Rômulo por uma disputa, uma questão de decisão da construção da cidade. Ou seja, essa mitologia da loba, vocês podem ver no início do livro que você tem essa imagem dessa estátua e a loba aumentando as crianças. E, se eu não estiver enganado, há uns 5 anos atrás, foi encontrado naquela região um templo onde você tinha uma estátua bem parecida com essa, tornando a base dessa mitologia da sociedade romana. Se vocês perguntarem para mim se na vida real seria possível uma loba criar uma criança de forma que seu filhote, no início do século XX, nós tivemos o encontro do menino lobo, que a Disney transformou num desenho, que é o Mowgli. Essa criança ela foi encontrada na floresta. Acredita-se que tenha sido criado por algum animal selvagem, já numa fase já de pré-adolescência. Não falava nenhuma palavra, andava como um quadrúpede. Só que ao retirarem essa criança do seu habitat e trazer para nós, essa criança ela morreu logo após. Acredita-se que ela tenha morrido de alguma doença, já que o seu organismo não tinha defesas para
nossas doenças da sociedade, tá bom? Então o desenho Mogli é baseado nessa lenda desse garoto louco, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então esses irmãos, eles lutam pelo seu direito ao trono, conseguem vencer o seu tio, fundam a cidade de Roma, e uma disputa de decisão na construção entre os dois irmãos. Reno mata Rômulo por essa disputa. E daí em diante você tem a formação da sociedade romana. Pela questão histórica, isso possivelmente se deu no ano 730 a.C. Pela questão histórica, você vai ter ali aldeias naquela região da Península Itálica, e essas aldeias vão se unificando até formarem o que seria hoje a cidade de Roma. Bom, não somente essa estátua que eu mostrei para vocês, o que nós teremos também vai ser a cultura romana, que irá trazer um grande fator de enriquecimento que é usado até hoje, como comecei lá no início do vídeo. Você vai ter a língua neolítica, que vai ser uma das bases também que nós falamos como português. Você vai ter a literatura romana, você vai ter a religião e o conjunto de leis. Tá? A sociedade romana, inicialmente, ela é uma sociedade politeísta, onde você vai ter crenças de vários deuses, e com o passar do tempo, essa crença religiosa se torna monoteísta quando os romanos adotarem o cristianismo como religião oficial. Bom, gente, cristianismo, não igreja católica. Bom, já que a igreja católica ela só vai surgir 9 séculos após a crucificação de Cristo. Mas isso é um conteúdo que vamos deixar lá para o 7º ano. Então, em Roma você vai ter 3 sistemas de governo, que vai ser a monarquia, que nós vamos abordar hoje, a república também, e por último, o Império Romano. Bom, o Império vai ser a última fase política, e é nesse Império que Roma vai se expandir de uma tal forma, que nós vamos ver nos módulos à frente, que ela vai passar por uma divisão, onde você vai ter Império Romano do Oriente e do Ocidente. Tanto que Roma ela é conhecida como o Império que nunca dorme. Por que isso? Quando o sol descia de um lado, ele nascia do outro. Então, se vocês forem pegar o livro onde vocês têm um mapa da sociedade romana, vocês verão que vai dominar quase toda a Europa, parte de um continente africano e também aonde seria hoje a Grécia Antiga. Geralmente conhecemos muito a cidade romana, a gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, quando chegarmos no Império, quando eles vão dominar o povo egípcio e também pondo fim à sociedade grega. Bom, então a sociedade romana ela começa com aldeias. Essas aldeias vão se unificando, somente na Península Itálica entre o século 7 a.C., onde você vai ter ladinos e suínos, e essa região toda vai ser dominada pelos etruscos, que montam toda a base da organização política. Bom, isso entre o século 7. Então os etruscos vão dominar toda essa região do Império Romano e vão formar o que seria uma sociedade. Essa sociedade é uma sociedade estratificada, onde a mobilidade social ela é quase impossível. Então você vai ter os etruscos comandando toda a região, você vai ter a formação de Roma, que no caso é a cidade, e você já vai ter uma sociedade dividida em grupos. Então você vai ter os participantes dessa sociedade vão ser os patrícios, você vai ter os clientes, que está aí no livro aí, nessa gravura aí, você vai ter os plebeus, e o livro só não trabalha a questão dos escravos, não agora e sim no próximo módulo, mas isso também vai ser de total importância para o Império Romano. Da mesma forma que os escravos vão se tornar importantes, vai ser também um dos motivos que levará o Império Romano à sua decaída e ao seu fim, que nós veremos seguindo os próximos módulos. Então a sociedade ela é dividida entre patrícios,
clientes, plebeus e escravos. No topo, comandando toda essa região, você tinha os etruscos, que formaram a primeira monarquia, o primeiro sistema de governo romano. Foram vários reis etruscos nesse período. Então vamos entender como a sociedade era formada. Os patrícios eram uma elite da cidade de Roma. Eles eram proprietários de terras e essas terras se davam muito pelos espólios de guerra. Como assim espólios de guerra? A sociedade romana, da mesma forma que surge a cidade e ela vai crescendo, ela vai dominando novas regiões, já com uma formação de um exército, e os comandantes desses exércitos e inicialmente os participantes eram os patrícios. Então, quando eles dominavam uma região, essa região automaticamente ficava para esses soldados, generais ou comandantes do Império Romano, da sociedade romana. Império não, só no próximo modo. O que eles chamam de espólios de guerra. Hoje em dia, esses espólios de guerra eles são condenados pela Tribunal Internacional e também pela ONU. Isso aconteceu muito também, vocês vão ver isso lá no 9º ano, nas guerras do século XX, onde esses exércitos chegavam, dominavam a região e saqueavam casas das pessoas, nem militares eram. Você vai ter muito isso na Segunda Guerra Mundial, onde o exército americano ele saqueava as casas dos alemães, mandavam todos esses espólios de guerra, era uma coisa que era permitida dentro deles, faziam ser vista grossa, mandavam pelos correios e nos Estados Unidos os familiares desses soldados recebiam esses espólios. Entre as coisas enviadas você tinha prataria, ouro, objetos de valores. Isso hoje é condenado dentro do exército americano e era uma prática comum feita em pleno século XX, tá? Então você tinha esses patrícios, logo após você tinha, além, é claro, de ter terras, os espólios de guerra, eles ocupavam os cargos públicos, que vinham desde, ou seja, um poder político. Se nós formos levar isso hoje, vamos pensar como sociedade, nós chamamos isso de oligarquia. Oligarquia é quando você tem um grupo de político, uma classe social ou um grupo de famílias que comandam todo um sistema. Bom, essa mesma oligarquia, vocês também vão ver lá no 9º ano, no período da história do Brasil do século XX, você tinha as oligarquias que comandaram logo no início do século XX a política do Brasil. Bom, em alguns casos do mundo essa oligarquia ela existe até hoje. Então, continuando aqui a pirâmide, você logo após tem os clientes, que eram os camponeses, que tinham relações econômicas com os patrícios. Como é que se dão essas relações? Era comum entre esses clientes pegarem dinheiro, empréstimos com os patrícios, já que eles ficavam com as melhores terras. A gente vai ver lá na frente o que isso vai dar. E você vai ter também os plebeus, que eram comerciantes, proprietários e homens livres. Ou seja, clientes e plebeus eram homens livres. Enquanto os clientes eram responsáveis pelo campo, esses plebeus, que eram comerciantes, artesãos, eles ficavam nos centros urbanos e nesses centros urbanos você tinha o que seria o desenvolvimento do comércio. Bom, se você for pegar mais um pouco à frente, esses plebeus futuramente vão se tornar uma classe forte, que vai ser a burguesia, que na Europa vai fazer sérias transformações, principalmente entre o século XV e XVI, mudando somente a visão de sociedade e interferindo também diretamente ligado na visão do homem sobre a sua existência. Mas isso é uma história do próximo ano. Então você vai ter uma sociedade formada por patrícios, clientes e plebeus. E o rei, basicamente etrusco, naquelas aldeias que formaram a sociedade romana.
Bom, e era uma sociedade estratificada e, e os patrícios, na verdade, formavam a oligarquia. Por que oligarquia? Porque só eles tinham o poder e o direito de comandar todas as decisões naquela região. Clientes e plebeus não tinham participação política e nem voz de decisão. Bom, hoje em dia a sociedade, essa divisão é bem diferente. Né? Na sociedade nossa, você tem a classe alta, média e baixa, e ela está diretamente ligada ao seu poder aquisitivo. Então você já tem essa sociedade formada e vamos agora para a parte da economia. Então quando a Roma se solidifica, você tem já esse conjunto social formado, ela parte para o início da sua expansão. E a base da economia de Roma era o comércio marítimo, coisa bem parecida com os fenícios, também com os gregos. Então Roma se lança ao mar, somente na região ali do Mediterrâneo, e você começa a ter as trocas comerciais de um lado e para o outro. E essas trocas eram muito variáveis. Entre as mais importantes, você tinha o vinho, você tinha o azeite, tecidos, metais preciosos, sal, também era muito importante naquele período. Com o passar do tempo, você também, em alguns relatos, você já vai ter também o início da troca do que lá na frente os europeus vão chamar de especiarias. Bom, então naquela região ali você vai ter os etruscos, que comandavam a sociedade romana através da monarquia. Você vai ter os gregos e os cartagineses. Inicialmente, durante o início, pelo menos uns 100 anos, você vai ter uma harmonia na relação entre esses povos naquela região. Mas como Roma começa a crescer, juntamente com seu crescimento, você tem também a grande preocupação de expandir. E essa expansão inicialmente vai bater contra esses outros dois povos. Isso vai gerar conflitos naquela região ali, principalmente pelas rotas marítimas, tá bom? Então Roma cria uma marinha de comércio, juntamente começa a formar uma marinha de guerra, começa a criar entrepostos aonde você tinha essas práticas comerciais, e você vai ter o primeiro conflito entre etruscos, que é a sociedade romana, não vamos esquecer isso, contra os gregos. Bom, se você for pegar a história lá um pouquinho à frente, vocês vão entender que esse sistema de marinha mercante, marinha de guerra e a criação desses entrepostos vai ser copiado na Europa da Idade Média. É interessante a gente fazer essa comparação para que vocês entendam que os mesmos acontecimentos que tiveram há quase 1000 anos atrás vão se repetir novamente na Idade Média, quando os europeus se lançarem ao mar, aonde irão construir suas marinhas de guerra, suas marinhas de comércio mercante, a gente chama de marinha mercantil, e aonde também vão criar os seus entrepostos, principalmente ali no continente africano, até chegar aonde hoje é a Índia, aonde vai se estabelecer rotas comerciais. Bom, e no meio dessa história toda, você tem também Cabral chegando aqui no Brasil. Bom, então você vai ter uma disputa entre etruscos e gregos, e os patrícios aproveitando esses embates, o enfraquecimento desses reis etruscos, esses patrícios vão dar o que seria um golpe, vão derrubar a monarquia etrusca, e 509 marca o fim do domínio etrusco, e Tarquínio, se não estiver enganado, foi o último rei desse período. Então a monarquia de Roma se cessa, ela acaba por questões de disputas entre rotas comerciais, o enfraquecimento do domínio etrusco, e os patrícios dão, nós chamamos hoje isso de um golpe, e tiram a monarquia de lado, e aí você vai ter o início do que seria a República Romana. Bom, essa República Romana, ela na verdade é a unificação de vez de todas aquelas aldeias lá atrás, que agora se formam umas grandes cidades,
onde você vai ter um poder mais centralizador, e a república vai possibilitar que esse poder saia da mão de um rei e seja distribuído em uma parte maior. Só que não pensem que os clientes e os plebeus vão ser beneficiados com isso não, tá? Apesar de república, se você for olhar o significado da palavra, governo feito para o povo, o bem-estar do povo, em que todos têm os mesmos direitos e deveres, lá atrás na sociedade romana, isso não funcionou não. Bom, só houve essa distribuição de poder entre os patrícios. Se nós formos pegar a sociedade de hoje, você tem essa divisão em 3 poderes, tá bom? Mas esse é um assunto lá para o 8º ano. Então vamos voltar aqui, vamos recapitular o que a gente viu até agora. Nós vimos a ocupação da península, somente por 2 povos. Você tem os etruscos chegando e dominando e organizando o que seria essa primeira parte da sociedade romana. Você vai ter a unificação dessas aldeias, que foi fundamental nessa formação. Você vai ter uma sociedade estratificada, como essa pirâmide que eu mostrei para vocês, falei para vocês e tem aí no livro, logo nos primeiros séculos da formação do Império Romano. Você vai ter uma revolta dos patrícios que vão aproveitar o enfraquecimento dos reis etruscos a partir das guerras e disputas pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. Roma vai sair vitoriosa, mas os etruscos são derrubados e aí você tem o início da República. E essa República Romana, onde esses patrícios dominavam, não vai ter tanta mudança, já que a centralização de poder vai ficar nesse período aqui. E a República Romana ela vai durar do ano 509 a.C. até o ano 200, até o ano 7, se eu não estiver enganado, a.C. Depois daí, que nós vamos ver no próximo módulo, você vai ter o Império Romano. Bom, então você vai ter patrícios, plebeus, clientes. Você vai ter também já a formação de um grupo de escravos e também você vai ter um destaque para as mulheres, que a gente vai ver lá no finalzinho do terceiro idioma, tá bom? Então vamos continuar aqui. Como você tem a formação e a solidificação desse Império Romano, você precisava de um sistema para administrar. E você vai ter o surgimento da magistratura. Tá bom? A magistratura nada mais é que um corpo de pessoas. Nós chamamos esse corpo hoje de servidores públicos, que de certa forma ajudam a administrar esse crescimento. Não adianta você expandir, uma única pessoa não consegue comandar e você precisa criar um corpo de pessoas que de certa forma ajude a administrar esse crescimento. Bom, hoje, se nós formos levar para a nossa organização, são servidores públicos. Isso depende muito do país, tá? Aqui no Brasil, geralmente se é atrelado a servidores públicos. Em alguns outros estados pelo mundo, você não tem esse serviço público, são pessoas contratadas de uma outra forma. Bom? Então essa magistratura, ela se torna responsável por essa administração e você vai ter na organização dela os pretores, que são responsáveis pelas questões judiciais. Você vai ter os censores, que são responsáveis por controlar as finanças, e o próprio nome fala censo, de contar as pessoas, e também de olhar a conduta dessas pessoas. Você vai ter os cônsules, que são juízes, e a questão legislativa. E você vai ter a formação do Senado. Bom, esse Senado ele vai ser fundamental, onde esses patrícios vão se reunir e decidir os rumos da sociedade romana, já na República. Então você vai ter todo esse conceito de magistratura e esses magistrados vão ajudar nessa parte da administração. Se você for pegar hoje a magistratura, ela está ligada diretamente à questão de justiça, tá? Mas naquele período lá era o corpo que foi criado para ajudar a administrar. E novamente, plebeus e clientes não participaram dessa nova organização. Como sempre, esses dois sempre deixados à parte. E para vocês terem ideia, nessa sociedade que já se formava,
era proibido clientes plebeus casarem com patrícios, tá? Naquele período eles acreditavam que era uma forma de você manter uma pureza de linhagens, não poderia misturar os sangues. Quando você vai para a Idade Média, é quando a nobreza fala que o nobre tinha sangue azul nas veias, e plebeus, que vem esse nome vem lá do Império Romano, da sociedade romana, já que a plebe ela não se misturava com a nobreza, que na verdade eram os patrícios. Só mudou os nomes de eras, mas o conceito continuou. E eu acho que até hoje ainda tem pessoa que tem esse pensamento na cabeça, né? Agora vocês sabem de onde é que vem isso, vem lá de trás da sociedade romana. Nem tudo que os romanos deixaram, de certa forma, se nós formos pensar, foi bem aproveitado, né? Mas isso é uma questão de uma outra aula, outro assunto. Então vamos lá. Essa magistratura ela se forma, você tem essa organização toda da sociedade romana. Roma continua crescendo, se expandir, e a base para esse crescimento vai ser o exército romano, o famoso exército romano. O exército romano, nós conhecemos muito eles por filmes que passam pela televisão, onde você vai ter aquelas legiões formadas. Nós vamos abordar melhor isso lá no próximo módulo, onde esse exército foi fundamental para a expansão da sociedade romana. Bom, inicialmente eram os patrícios que participavam do exército, mas pela necessidade de se criar corpo, de ter pessoas, foi permitido aos plebeus que participassem da formação desse exército. É aí que o jogo começa a virar as duas classes que não eram, que nem direito político tinham na sociedade romana. Por que eu digo isso? Quanto mais os plebeus participavam desse exército, eles perceberam que eles eram fundamentais para a continuidade da sociedade romana. Lembram lá atrás dos espólios? Então, para você manter esses espólios, esses ganhos, o roubo, você precisava manter um exército forte. Então, quanto mais regiões o Império Romano dominava, mais espólios de guerra eles teriam, e as suas riquezas se concentravam todas na cidade de Roma. Bom, é claro que quando eles perceberam que eram importantes, eles também passaram a ter direito a esses espólios de guerra também, né? Só que as melhores coisas ficavam para os comandantes patrícios e o que sobrava ficava para os plebeus. É aí que os plebeus começaram a reivindicar mais direitos nessa divisão de bens, né? Ou seja, de riqueza. Ou seja, a gente vai levar com a sociedade de hoje de roubo. Eles começaram a reivindicar mudanças políticas. Um exemplo dessas mudanças seria a permissão do casamento entre esses grupos. Você vai ter também o fim da escravidão por dívida. Por que por dívida? Quando você pegava algum empréstimo com os patrícios e você não pagasse, automaticamente você se tornava um devedor e você se tornava um escravo. Se nós formos analisar, algo bem parecido que acontecia na Grécia Antiga. Bom, para quem não lembra nossas aulas lá do bimestre passado, isso também acontecia não na Grécia Antiga, em Roma também, e em algumas outras sociedades pelo mundo aí. Bom, então você já vai ter uma revolta sobre essa organização pelos plebeus, que viram a sua importância para enriquecer as fileiras do exército romano, manter a sua expansão, o seu domínio, o seu lucro. E tem as primeiras revoltas dentro da sociedade, procurando de certa forma conseguir mais direito desses plebeus. Claro que eles vão conseguir, e a primeira coisa que é criada é o Tribunal da Plebe. Esse tribunal é formado somente por plebeus e, de certa forma, ali eles conseguiram vetar leis que eram consideradas injustas. Se a gente for pegar hoje para a nossa organização de sociedade, você tem a Corte Superior, que é a federal, onde lá em Brasília, a capital do Brasil, os estados têm seus tribunais regionais e você tem essa diferença. Você tem a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Bom,
cada uma dessas diferenças, hierarquias da magistratura aqui no Brasil tem obrigações, direitos e deveres. Bom, essa organização, isso vem lá da sociedade romana e também é colocado em prática aqui no Brasil. Bom, vamos dando a continuidade. Então você vai ter esse tribunal da plebe, onde basicamente participam somente plebeus, e a eles foi dado o poder de vetar decisões que eles consideravam arbitrárias. Se também vamos comparar para a nossa organização aqui, política, em que nós somos uma república, nós somos comandados pelo presidente, ele tem poderes de criar leis, assinar, da mesma forma que o Senado e a Câmara dos Deputados Federais também têm um direito ao veto de não concordar com a lei passe. Da mesma forma como as câmaras dos deputados criam leis, o presidente também tem o direito de vetar e cortar e voltar com a lei. Aí você tem uma questão de disputa política. Se nós formos levar para o Estado, funciona da mesma forma. Se nós formos levar para a prefeitura, também funciona da mesma forma. Não? Prefeitos, governadores e presidentes têm certa autonomia na criação, só que o que eles criam, o que eles assinam através de decretos, podem ser questionados nas câmaras dos vereadores, nas câmaras de deputados estaduais, deputados federais e no Senado. E outra coisa importante, o Senado na sociedade romana ainda continua, bom? E quem comandava lá em cima ainda eram os patrícios, mas isso vai mudar um pouquinho mais à frente. Então você cria esse tribunal da plebe e juntamente com ele você tem a lei das 12 tábuas. É o primeiro conjunto de leis que basicamente dá início ao direito romano. E esse direito romano vai ser a base do nosso direito aqui hoje. Tá? Ou seja, essa influência da cultura romana, ela se dá também porque aonde o Império Romano chegava, o seu modo de administrar, a sua questão cultural também chega. Então, onde o Império Romano chegou, a sua organização de sociedade também chega. Como chegaram na Península Ibérica, onde futuramente lá vai se criar um estado chamado Portugal, nós veremos no próximo ano. Quando Cabral chega aqui no Brasil, juntamente à ocupação ibérica pelos portugueses, não seria diferente se fosse também pelos espanhóis, ou pelos ingleses ou holandeses, a cultura romana vem junto. Bom, só para vocês terem ideia como está tudo interligado. Então você já vai ter, esses plebeus conseguem de certa forma esses direitos, cancelam a dívida por escravidão, dá o direito ao casamento entre as classes, bom, e Roma continua crescendo. Só que os patrícios ainda continuam comandando a grande parte da política, que no caso é o Senado romano. Bom, só que mais à frente, novamente, esses plebeus eles vão lutar por mais direitos e até na magistratura eles passam a ter direito a ocupar cargos. Então você não vai ter mais esse controle todo em cima dos patrícios e esse poder vai se diluindo de certa forma. Vai chegar um ponto que a república vai acabar. A gente vai ver lá na próxima aula. Bom, vamos dar continuidade aqui. Os etruscos eles ganham os gregos, derrotam eles no mar pela sua superioridade, pela sua formação de exército, e o último inimigo a ser batido é a cidade de Cartago. Bom, Cartago era uma cidade que você tinha uma grande relação de comércio, eram completamente desenvolvidos como sociedade. É aí que nós vamos começar a perceber como a ganância do Império Romano, da sociedade romana, que futuramente se tornar um império, eles dominavam. Você vai ter uma disputa entre Cartago, nós chamamos de guerras púnicas. Por que púnicas? Púnicas porque era o nome como os romanos chamavam esses cartagos, que moravam na cidade de Cartago.
Esse conflito durou aproximadamente quase um século. Você teve 3 guerras, conflitos principais dessas guerras púnicas. O primeiro conflito, você vai ter uma vitória romana. O segundo, você vai ter uma vitória quase de Cartago, aí que você vai ter o surgimento de Hannibal, que é um general de Cartago, quase dominou, destruiu Roma, só que ele resolveu voltar com seu exército. Para vocês terem ideia, nessa batalha da Segunda Guerra de Cartago, só do lado romano foram perdidos mais de 86 mil soldados. Então, se a gente for levar para comparação hoje, se nós formos somar o contingente das 3 forças aqui do Brasil, nós temos 150 mil a 200 mil homens, só para vocês terem noção da proporção de perda dessa guerra lá atrás. Quando você chega na Terceira Guerra, que é entre o ano 149 e o ano 146 a.C., Cartago já se recupera, novamente vai se tornar uma grande cidade. Mas o que aconteceu lá na Segunda Guerra? Como Hannibal volta com seu exército, Roma vai ter oportunidade de se reorganizar o seu exército graças à plebe. Você vai ter o apoio de outros povoamentos em torno ali que viam Cartago como uma questão preocupante. E dessa vez, quando chega na Terceira Guerra, de Cartago já se recupera. Na questão do comércio, ela é invadida, ela é destruída, ela é pilhada, ela é queimada aos espólios de guerra, e quem sobreviveu a essa tragédia se tornou escravo da sociedade romana. Bom, põe fim à última grande concorrente diretamente ali de Roma, do Mediterrâneo. Roma domina toda a questão das rotas comerciais. Uma coisa interessante para se pensar como é que Roma conseguiu superar tanto os gregos como Cartago na marinha. Lembra que foi lá atrás? Você tinha uma marinha de guerra e uma marinha comercial. Os romanos aprenderam como os cartagos, a cidade de Cartago e os gregos construíam navios de uma forma rápida e eficiente. E essa tecnologia, nós chamamos isso de tecnologia, é usada até hoje na construção de navios e outras coisas. Uma coisa bem simples, eles montavam navios como se fosse um quebra-cabeça. Então você tinha tipo um manual de instrução, onde a peça tal encaixava na peça B, na C, na D e na E. Então, com esse manual de instrução, qualquer pessoa podia construir navios, era só ter as peças. Então você montava a peça, criava-se uma linha de produção, olhava-se aquele tipo manual, né? E ia montando os navios. Então a marinha romana também se recuperava de forma rápida. Então, faltou alguma coisa? Falei dos patrícios, falei dos clientes, dos plebeus. Você tem os escravos agora de Cartago. Anotem bem, os escravos vão ser uma peça fundamental que vai levar ao fim da sociedade romana. Faltou falar sobre as mulheres na sociedade romana. Bom, as mulheres na sociedade romana, elas eram educadas desde cedo a serem donas de casa. Bom, se nós formos pegar a história dessa sociedade, a função tanto da política, também no exército romano, cabia somente aos homens. Se nós formos levar esse pensamento de sociedade lá de trás, com a de hoje, as mulheres só tiveram direito ao voto aqui no Brasil. Vai fazer 100 anos, ainda não fez 100 anos, no século XX. Participação de mulheres nas Forças Armadas aqui no Brasil também só no século XX. Bom, é claro que você tem histórias de algumas mulheres que combateram na Guerra do Paraguai, como a principal, a Maria Quitéria. Só que efetivamente no corpo militar você só vai ter a grande entrada mesmo no século XX. Então a sociedade romana lá de trás influenciou a sociedade, não só aqui do Brasil,
como também em outras sociedades do mundo, essa visão da mulher, a única ocupação que ela deveria ter de cuidar da casa, cuidar dos filhos, e aos homens caberia todo esse controle, isso hoje está sendo deixado de lado e cada vez mais essas mulheres não têm espaço na sociedade, participando e ajudando a construir o que nós chamamos hoje de uma sociedade em que todos têm direito. Escravidão não existe mais, mas quero que vocês entendam que lá atrás essa sociedade, apesar de contribuir com coisas que nós temos até hoje, essa língua é um exemplo disso, você teve coisas que infelizmente não foram tão positivas assim, né? Então, por hoje nós terminamos sobre a sociedade romana. Não deixem de fazer os exercícios do livro e o formulário de questão que tem na sala digital. E até a próxima.